Olá, nós hoje vamos prosseguir falando de um tema relacionado à pronúncia das palavras na língua inglesa, que é ligação de palavras. Na primeira sessão, nós vamos falar da introdução em relação ao tema e na segunda sessão traremos um desenvolvimento acerca do tema e, por fim, traremos exemplos. Vamos começar agora pela introdução. A ligação de palavras ocorre em qualquer língua. O que acontece em qualquer língua é que nós geralmente procuramos conectar palavras. Muitas das vezes nós, ao invés de falar cada palavra separadamente, nós falamos as palavras de forma conjunta, como se fossem uma e única, na maioria das vezes. Isso para permitir com que a fala seja fluida, porque existe uma grande diferença entre falar de forma robotizada, que é de forma pausada, que não soa muito bem, e existe a maneira fluida de falar, a maneira que nós consideramos normal de falar. O que acontece no inglês é que nós falamos dessa maneira normal, que é por meio de junção de palavras e não de forma assim pausada. Muitas das vezes as pessoas confundem a fala normal com a fala rápida. O que acontece na fala normal? Na fala normal existe essa conexão de palavras. Então, falantes não nativos da língua inglesa tendem a pensar que essa fala normal é uma fala rápida, enquanto que não, por não saberem que existe conexão de palavras no inglês. Agora vamos prosseguir com o desenvolvimento do tema. Primeiro aqui vou começar por mostrar uma das conexões que mais acontece, que são as conexões entre consoantes e vogais. O que acontece nas palavras, nas frases, quer dizer, quando temos no final uma consoante, neste caso o N que está a vermelho, e a seguir na outra palavra nós temos uma vogal, o que acontece é que nós conectamos essa consoante a essa vogal e criamos uma única palavra, ou seja, ao invés de pronunciar an orange, pronuncia-se an orange, como se fosse uma e única palavra. É algo que acontece muito. Então, o que acontece? Quando depois de uma palavra que termina em uma consoante, temos uma palavra que começa em vogal, então nós conectamos essa consoante a essa vogal. Por isso que pronunciamos an orange e não an orange. Não pronunciamos assim de forma pausada. Pronunciamos como se fosse uma e única palavra. Vejamos outros exemplos. Por exemplo, ao invés de pronunciar it is, nós podemos pronunciar it is ou it is, como se fosse uma e única palavra. Agora nós vamos prosseguir para a ligação entre consoantes e pronomes. O que acontece é que nós geralmente removemos o H nos pronomes pessoais him e her. Então sempre que temos uma palavra antes do him ou her que termina em consoante, nós tiramos o H e conectamos essa tal palavra ao pronome sem o H. Vejamos a seguir o que estou aqui a elucidar. Por exemplo, aqui no final da palavra call nós temos uma consoante. Então o que fazemos? Tiramos esse H do her e
unimos e tornamos uma única palavra, como se fosse uma única palavra. Pronunciamos como se fosse uma única palavra. Ao invés de pronunciar call her, pronunciamos caller, caller, como se fosse uma única palavra. Então é muito comum ouvir os falantes nativos a pronunciarem dessa forma, como se fosse uma única palavra. Então, a seguir, nós temos um outro exemplo. Ao invés de dizer told him, disse told him, como se fosse uma única palavra. Então, o que acontece? Eliminamos o H e unimos essas duas palavras como se fosse uma e única palavra. Então é tudo por hoje. Espero que tenha sido uma aula frutífera para todos vocês.